Dialogando com Jesus. Entre uma oração e reflexão da palavra, edificamos nossa vida. Padre Edmilson Silva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus cheguem até você, meu irmão, minha irmã. A igreja celebra o tempo do Advento. Advento significa tempo de esperança, tempo de cultivo, tempo em que Deus nos surpreende. De uma pequenina cidade, de um pequenino casal simples da periferia de Nazaré, da Galileia, nasce o Salvador. É nosso dever surpreender o mundo. Mas, Padre, como eu faço para surpreender o mundo? Esteja inteiro nas pequenas coisas. Maria e José decidiram ser mais do que um casal. Aceitaram a condição de serem uma família. Surpreenda o mundo. Quando alguém lhe perguntar: "Ei, vocês são um casal?", tenha coragem de responder: "Não apenas isso. Nós somos mais do que isto. Nós decidimos ser uma família." Um espaço sagrado onde a vida cresce alegremente, protegida com valores e princípios. Por isso a família é um sacramento, um sinal visível no meio deste mundo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus, capítulo 15, versículos 29 e seguintes. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: "Sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho." Os discípulos disseram: "De onde vamos conseguir, num lugar deserto, tantos pães que possamos saciar tão grande multidão?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois, tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram saciados e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que texto bonito! Jesus dirigiu-se para as margens do mar da Galileia, para o lugar onde habitavam os pequeninos. Subiu a montanha, deu graças e sentou-se. Sentar é bastante significativo na cultura de Jesus, pois as coisas muito importantes eram feitas, ensinadas
com o mestre sentado. Por isso o reitor da universidade tem uma cátedra, ou seja, uma cadeira. O bispo tem uma cátedra ou uma catedral, uma cadeira, um lugar de onde ele fala. O Papa tem uma cátedra. As coisas importantes, oficiais da igreja, são feitas e assinadas e ensinadas a partir de uma cátedra, de um lugar. Os pais devem cuidar de sua cátedra, de sua cadeira, do seu lugar de fala e de ensinamento. Na vida de Jesus, os pobres também têm seu lugar. As grandes multidões seguiam Jesus. Multidão é quem não tem voz nem vez, cego, coxo, aleijado, mudo, surdo, aqueles que não têm caminho, nem verdade, nem vida. Por que seguiam Jesus? Porque Jesus é o caminho para os coxos e os aleijados, para aqueles que não conseguem caminhar, não têm caminho. Jesus é a verdade. A verdade significa aquilo que é visto pelos cegos, ou alienados, ou dominados pela cultura dominante da época. E Jesus é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se expulsa as desordens, os demônios, as doenças daqueles que não têm direção, nem voz, nem vez. E Jesus sentia compaixão, via a multidão com o coração. Mas uma coisa importante eu quero destacar. No deserto, Jesus percebeu que a multidão estava faminta e não tinha pão. Estavam lá 7 pães e alguns peixinhos. Olha o que Jesus fez. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Outra vez o sentar-se. Neste mundo de correria, o milagre da vida acontece quando estamos sentados. Quando eu me sento, eu partilho o pão, o peixe, o tempo, o saber. Eu partilho a minha vida e meus sentimentos com meu irmão, com minha irmã, que caminham ao meu lado. Quando eu me sento, eu venço a desordem, a ansiedade, a agonia desta vida corrida. É preciso se sentar, daí a importância de sentar para orar, de ir à igreja, sentar para escutar, para partilhar e adorar. Depois que eles se sentaram, partilharam os pães e os peixes que tinham, e todos ficaram saciados, todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Quando eu me sento, eu partilho, eu surpreendo o mundo com aquilo que tenho, com aquilo que sou. Pai, ajuda-me a ser curado do egoísmo pelo encontro com teu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dialogando com Jesus. Entre uma oração e reflexão da palavra, edificamos nossa vida. Padre Edmilson Silva.